2018. Corinthians deve anunciar nas próximas horas a contratação do meio-campista Matheus Vital. E o presidente Roberto de Andrade desiste da contratação do atacante Henrique Dourado. No Palmeiras, o técnico Roger Machado começa a definir a equipe que estreia no Paulistão em jogo-treino contra o Atibaia. O São Paulo apresenta a terceira contratação na temporada. O zagueiro Anderson Martins, prometendo uma boa briga na disputa de posição com Rodrigo Caio e Arboleda. Principal esperança de gols, Eduardo Sacha é oficialmente apresentado no Santos. Você vai ver como foi a apresentação de Jô no Nagoya Grampus do Japão. Tem também um show de gols pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que pode, a qualquer momento, anunciar a contratação do meia-campista Matheus Vital. O jogador que disputou o Brasileirão no ano passado no Vasco realizou nesta sexta-feira exames médicos numa clínica aqui em São Paulo e, se for aprovado, deve assinar com o Timão um contrato por 4 temporadas. Por outro lado, o presidente Roberto de Andrade afirmou que o Corinthians desistiu da contratação do atacante Henrique Dourado. Segundo o dirigente corintiano, a diretoria do clube carioca não quer liberar o jogador e o Timão vai seguir em busca de um novo camisa 9 para a temporada. Vale lembrar que o Corinthians estaria disposto a pagar cerca de 8 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Celso e Chico, o presidente acertou na decisão? Bom, boa noite, Paulinha, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É a palavra do presidente, mas de repente pode ser também mais um capítulo de uma negociação. A oferta que o Corinthians fez foi uma oferta boa, porque, se não me falha a memória, a multa rescisória do Henrique Dourado é 17 milhões. Então o Corinthians oferece 8 milhões, praticamente metade, por 50% dos direitos federativos. Então o negócio, a proposta é boa e o Fluminense precisa de dinheiro. Tem mais essa também, o Fluminense está se desfazendo dos jogadores que tem porque não tem mais dinheiro para sustentar a situação. O Fluminense viveu tempos áureos com um patrocinador forte, que era a Unimed. Depois a Unimed passou por todos os problemas que nós já sabemos, de ordem financeira, e o Fluminense continuou pagando um salário alto para muitos jogadores. Chegou num ponto que não dá mais. Ou você corta ou o clube vai ficar numa situação insustentável. Então seria bom para o Fluminense, seria bom para o Henrique, que já pediu para sair, e seria bom do Corinthians, que trocaria, perdeu o artilheiro do campeonato para ter o outro artilheiro do campeonato. Mas não sei se ela para por aí, de repente pode haver um recuo, pode ser também que o Fluminense esteja jogando um pouco mais pesado com o Corinthians, até por causa da sondagem em relação ao Scarpa, que está na justiça e que ganhou no primeiro momento. Enfim, vamos aguardar. O ceifador me parece um nome mais adequado, mas dentro do próprio elenco o Corinthians tem como se virar também. Conversava com o Chico nos bastidores, o Luca é uma boa opção, não é um homem de área, um 9, ele joga mais pelos lados, mas por enquanto poderia segurar a onda, né, Chico? Bom, boa noite, Celso, boa noite, Paulinha, boa noite a todos vocês. Evidentemente, eu fiquei bastante feliz com essa notícia, porque eu não gosto desse ceifador. Acho ele uma enganação e passou por vários clubes do futebol brasileiro. No Palmeiras não deu certo, na Portuguesa mais ou menos, quer dizer, que eu me lembro dele jogando. É um jogador limitadíssimo. Se você manda ele voltar para marcar, se você manda ele voltar para compor, se você pede uma ajuda tática para ele, ele tem dificuldade de fazer isso. E tanto é verdade que ele é bom para fazer gol. Então, se o Corinthians tivesse um meio-campo bastante bom, azeitadinho, bonitinho, certinho, dava para se dar o luxo de deixar um cara lá na frente para fazer gol. Mas não tem isso aí. Hoje no Corinthians todo mundo tem que voltar para marcar, voltar para ajudar, voltar para compor. E eu acho que a volta do Lucas, o retorno do Lucas, já anunciado pelo Roberto Andrade, né, nessa entrevista a uma rádio aqui de São Paulo, eu acho que é perfeita, porque o Lucas fez uma campanha muito boa na Ponte Preta. Quase foi campeão paulista, só perdeu para o Corinthians. Fez um gol contra o Corinthians jogando no Campeonato Brasileiro no segundo turno de cabeça. Quer dizer, é um jogador que dá para você aproveitar.
É um jogador que você pode colocar como centroavante, como segundo atacante, para compor. E ele compõe melhor. Então, eu acho que esse time do Corinthians, do Carille, vai acabar não tendo centroavante. Vai ser um time parecido com aquele de 2010, 2011, que o Tite montou sem centroavante nenhum. Aí depois arrumaram o Guerreiro, fomos lá para o Mundial e ganhamos o Mundial com 2 gols do Guerreiro. Quer dizer, não é o mais indicado, porque o Jô foi um sucesso absoluto, né, o ano passado, mas infelizmente não tem um cara à altura. Então vamos se virar desse jeito. Eu acho que é muito melhor você economizar 8 milhões do que apostar num caneludo desse, tendo o Lucas lá. Então deixa o Lucas, dá uma chance pro Lucas, que é muito melhor, na minha opinião. E tem o próprio Carlinhos, que é um garoto também. Carlinhos também, gols, né? O Carlinhos. Tem aí alguns jogadores que a gente tem observado na Copinha, o Ramonzinho, por exemplo. De repente, bota lá esse cara, faz um teste, né? Bota 5 minutos, 10 minutos. Então, é legal. Eu gosto de time que não tem centroavante. Eu acho melhor. Porque pro adversário é difícil marcar. E todo mundo tem a obrigação de chegar ali naquela posição. Do meu campo para frente, todo mundo tem a sua obrigação. Então, eu acho que é melhor. Eu gosto de time sem centroavante. Todas as vezes que o Corinthians jogou sem centroavante, se deu bem. Então, vamos ver, né? Eu acredito que melhor. Eu acho que foi uma boa o Fluminense engrossar, tirar esse ceifador da parada e deixar o Lucas. O Lucas vai ser muito melhor para o Corinthians. Bacana. Então, ainda sobre o ceifador, a pergunta da nossa enquete de hoje é a seguinte: Henrique Dourado seria o nome ideal para o ataque do Corinthians? Sim ou não? Vote no site gazetesportiva.com, que o resultado sai no final do programa de hoje. Ou seja, vocês pensam como eles ou não? Então, discordando do Chico, eu acho que seria um nome ideal, sim. Tá. É um nome que chega para vestir a camisa e ser titular. Sem dúvida. Não deu negócio, paciência, mas que seria. Bacana. Eu já não. Acho que não. O Caneludo fez... A gente tem... eu vou lembrar... Eu só vou lembrar uma coisa. Quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, contratou o... Herrera. Não. Antes do Herrera, para disputar a segunda divisão, ele contratou aquele uruguaio... Acosta. O Acosta. Contratou o Acosta. O cara foi artilheiro do Brasil com 18 gols. Por coincidência, mesmo número de gols do Henrique e do Jô. Foi no Corinthians, fez uma segunda divisão e depois caiu num ostracismo terrível. Eu acho que não pode ir no embalo no momento. O Corinthians hoje é um todo, então você tem que pensar nisso também. E eu não sei se o Henrique Dourado dava conta dessa parada, não. Eu só mais o Carille se virar com o que ele tem por enquanto, até que apareça aí um fenômeno barato. Bom, e amanhã, às 4 da tarde, o Corinthians se despede do torneio da Flórida, enfrentando o Rangers da Escócia. A temporada do Corinthians nos Estados Unidos continua a todo vapor. No primeiro jogo, na última quarta-feira, uma vitória nos pênaltis diante do PSV. E Corinthians é sempre assim, né? Já começou com emoção. O novo desafio do Clube Paulista na Florida Cup é amanhã às 4 da tarde, horário de Brasília, contra o Rangers da Escócia. Para esta partida, o técnico Fábio Carille deve começar com os mesmos jogadores do último jogo. A provável escalação deve ter Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba fechando a defesa, Gabriel de volante com Romero aberto na direita, Jadson e Rodriguinho no meio de campo, Cleison pela esquerda e na frente, Casim. Se no jogo contra o PSV o treinador Fábio Carille trocou todos os atletas no intervalo, a tendência é que nesta partida os titulares fiquem um pouco mais em campo. Pelo menos é o que acredita Rodriguinho, autor do primeiro gol corintiano na temporada. O que eu tô achando é que a gente deve jogar um pouco mais que 45. Os trabalhos na Flórida estão intensos para que os jogadores retomem a forma física depois das férias. A estreia no Paulistão já é na próxima semana, por isso todo cuidado é pouco para que ninguém sofra uma lesão. A gente tem que ir devagar, não tem jeito, né? A preparação é curta ainda, pouco tempo de trabalho, mas a gente vai evoluindo a cada dia. Esses jogos são importantes para dar ritmo pra gente, porque até em seguida já temos o Campeonato Paulista, então temos que tentar meio que acelerar o processo.
Logo depois do jogo de sábado, o Corinthians já retorna ao Brasil com previsão de chegada no domingo pela manhã. Na quarta-feira, o time faz a primeira partida no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no Pacaembu. As pessoas às vezes não entendem porque ela imagina que é como jogar pelada, né? O cara nunca não corre, não se prepara, vai lá final de semana e bate uma bola. Jogador profissional não é assim. Tem todo um processo de crescimento físico, de trabalho de reforço muscular, que é justamente para o jogador, no início de temporada, fazer essa base para se garantir por toda a temporada sem risco de lesão. Então, você vai evoluindo fisicamente aos poucos e vai sendo colocado também ao esforço, também aos poucos, porque o risco de uma lesão é muito grande pelo corpo não estar devidamente preparado. Então, você faz todo um trabalho físico pensando em 12 meses e você vai ganhando esse condicionamento ao longo do mês. Por isso que o ideal seria um mês de pré-temporada. Só treinamento físico, bola para depois você entrar num ritmo de jogo normal. Mas o torneio da Flórida também é encarado como pré-temporada, tanto que o Carille, né, colocou um time no primeiro tempo, outro time no segundo, talvez coloque uns minutos a mais. Sobre a formação, Chico, eu gosto muito dessa formação, com um volante, 2 meias e 2 jogadores mais velozes pelos lados do campo. Até porque o Carille usou muito na temporada o Jadson pelo lado do campo. E o Jadson até que humildemente, generosamente aceitou jogar assim e foi muito criticado porque ele não consegue render pelo lado o mesmo que ele rende pelo meio, né? Primeiro que ele não tem a velocidade que precisa para atuar pelo lado e segundo que a criatividade dele também fica limitada. Ele é o cara que faz o lançamento de profundidade, que trabalha a bola pelo meio, mais cerebral. Então eu entendo que com o Gabriel marcando como volante, com Jadson e o Rodriguinho criando pelo meio e com o Romero e o Cleison mais velozes pelos lados e ao mesmo tempo muito disciplinados taticamente, é um Corinthians muito forte e que pode ser ainda mais interessante do que foi no ano passado. Celso, eu concordo com você, fez uma boa análise e eu acho que dessa Copa Florida Cup, para o Corinthians esse ano está sendo muito proveitoso, porque primeiro ele pegou uma escola holandesa de futebol, que é uma escola difícil, é uma escola de muita marcação, de jogo rápido e velocidade. Agora vai pegar uma escola escocesa, que embora já tenha muitos latinos-americanos lá, africanos e tudo mais, ainda tem aquela tradição de bola alta, bola de cabeça, né, muita bola de cabeça. E esse time do Ranger, que nós vamos ver daqui a pouquinho também ganhando ontem do Atlético Mineiro, aliás, ganhou do Atlético Mineiro sub-20, né? Bom que se diga, né? O Atlético não mandou o time principal para lá, para esse torneio. Esse Ranger, ele vai para cima. Vai muito para cima, ele não tem esse negócio. Ele quer logo fazer gol, 3 zagueiros em linha, 3-5-2 e vamos que vamos. Um estilo meio, sabe, se jogar assim contra o Corinthians, vai perder de goleada. Porque o Corinthians tem muito toque de bola, tem muita consciência. Então, quer dizer, é o momento de se consagrar aí, o Casim, de se pôr o Lucas para encher de gol, o Jadson, o Rodriguinho, vão cansar de fazer gol. Se jogarem igual que jogaram ontem contra o Atlético Mineiro. Pode ser que aí, contra o Corinthians, eles tirem o pé um pouco, se retranquem um pouco. Mas não é um time nem um pouco preocupado. Inclusive, está indo muito bem, obrigado, lá no Campeonato Escocês, assim como estava o PSV. Então, esse choque de escolas europeias, assim, não de primeira linha, mas de segunda linha, vamos dizer assim, é legal isso aí. Para você pegar um estilo, tá? Até para ver como é que os jogadores se posicionam, como é que o que eles fazem, né? Por exemplo, o PSV chutava muito de bola de fora da área, por exemplo, coisa que o brasileiro não tem esse costume. É mais de tabelar, chegar de frente, certinho. Mas, por exemplo, quando foi para tirar o goleiro e fazer o gol, os caras não conseguiram, né? Quer dizer, aí você percebe que eles não têm muita qualidade na finalização, mas batem muito bem de fora da área, sobem bem de cabeça, né? Enfim. Eu acho que esse torneio, por exceção, que os outros eu não gostei. Você vai para fora para pegar um time brasileiro, então joga aqui. Agora, você pegando o time de fora, acho legal.
Então, para o Corinthians está sendo bom por causa disso. Né? Mas o Celso tem razão, tem que ir devagar e sempre, né? Muito bem. Também pelo torneio da Flórida, o Atlético Mineiro tropeçou na estreia diante do Rangers da Escócia. Olha, Celso, falar uma coisa para você. O Atlético Mineiro perdeu muito gol. Mas é o time, né? O time reserva. Mas é o time reserva, mas os caras perderam gol assim na cara do goleiro. O goleiro caindo para um canto. O cara, em vez de tirar o goleiro, né, bater no contrapé, chutava em cima do goleiro. E aí o Rangers, que é um time que está bem colocado na Escócia, não é um time ruim, né, foi aos poucos ganhando moral, foi perdendo gols também, muitos gols, entrou com 5, 6 reservas, e acho que aos poucos o técnico foi colocando os titulares. E aí o Atlético Mineiro sub-20 aí não segurou, mas que não fez feio também, porque é sub-20. Então a gente tem que, né, dar os parabéns para a molecada que foi para lá. Sim. Então eu acho assim que a gente vê que o futebol brasileiro jogado aqui não está tão mal assim em relação à Europa, né? Não está tão mal assim. Aos times aos países de segunda linha da Europa. Não estão tão ruim assim. Não. A gente não está tão diferente. Pelo menos o Corinthians, né? Eles, por exemplo, não são de fazer triangulação. É gozado isso. Eles atacam em bloco e defendem em bloco. Eles não são de triangular. O Corinthians já não. O Atlético Mineiro chegou no gol deles fazendo triangulação. Ele quer dizer, se o Corinthians, que sabe fazer isso muito bem, foi campeão brasileiro, aproveitar, vai meter uma goleada nesses caras aí. Vai deixar eles tortos lá. A expectativa é de bom jogo. E a torcida lá nos Estados Unidos, o que tem de escocês é uma barbaridade, né? E tomando sempre aquele uísque americano, né? Quer dizer, que é horrível, comparado ao malte escocês. Mas enfim, os caras estão lá. O outro estava cheio de escocês, tinha escocês para tudo para lá. E vamos lembrar que os Estados Unidos foi colonizado por irlandeses, escoceses e ingleses, né? Boa parte, né, dos Estados Unidos, pelo menos no comecinho. Então quer dizer que os caras estão em casa, né? Então vamos lá, vamos ver, vai ser um jogo bacana. Jogão. Agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0 e na próxima fase vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Em uma noite de muita chuva em Ribeirão Preto, o São Paulo abriu o placar contra a Chapecoense com esse golaço de Toró. Chute no ângulo, sem chance para o goleiro Tiepo. 6 minutos depois, Toró repetiu a dose. Novo chute colocado e segundo gol do São Paulo no jogo. O placar de 2-0 classificou o tricolor à terceira fase. O adversário será o Botafogo de Ribeirão Preto. Meu querido Dorival Júnior, fala, volta aqui Chico. Pra mim primeiro, por favor. Chico. E obrigado. Meu querido Dorival Júnior, observe esse time do São Paulo. O time do São Paulo tem jogadores bons. Esse tal de Toró, que fez esse golaço, o primeiro gol, né? É um jogador que pode ser muito útil para o time de São Paulo. De muito. Coloca no ponto aí. É o Vinícius os caras tentando colocar no ponto para ver o gol do Toró. Ele fez consciente. Então o São Paulo está voltando às origens. Agora com o Ricardo Rocha, agora com o Raí, vão aproveitar mais essa molecada da base. Deve, né? Tem todo um trabalho feito aqui em Cotia, que não pode ser menosprezado. Olha que golaço esse moleque fez. E foi consciente, viu? Sim, não foi chute... Não foi não. Olha aí, ó. Por trás você vê que ele levanta a cabeça e bate. Né? Então, quer dizer, é um golaço. Então tem que ser visto pelo Dorival. O Dorival que gosta de trabalhar com garoto de base. Lá no Santos ele fez vários 3, 4 Santos, né? Seguidos. Então, ele tem tudo para aproveitar. Toró. Grande Toró. E que não confundam com a época de chuvas. Sim. E Toró é até chuva. Sim. O Santos ficou no empate em 1-1 com o Mirassol, mas na decisão por pênaltis, o Peixe levou a melhor e garantiu a classificação. O Alvinegro vai encarar o Figueirense na próxima fase. Veja como foi. O péssimo estado do gramado em Novo Horizonte não impediu o Alisson Madalena de marcar um lindo gol. 1-0 Santos diante do Mirassol. No segundo tempo, Lucas Rodrigues recebeu na frente e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual. O empate levou a decisão aos pênaltis. Nas cobranças, Renan defendeu a primeira batida do Mirassol no chute de João Guilherme.
Depois disso, as duas equipes converteram todos os pênaltis. Caio Jorge fechou a série do Santos e classificou o Peixe para a sequência da Copinha. O Figueirense é o adversário na terceira fase. Eu não vou fazer uma análise superficial desse campeonato. Esse campeonato de juniores, ele não tem apresentado um futebol muito bonito de se ver, pelo contrário, né? Futebol meio pragmático, todo mundo na defesa. Agora, a federação tem que tomar cuidado, porque o campo que o Santos jogou ontem, gente do céu, parecia um pasto, cara. Não, parecia um pasto. Horrível. Eu me lembro, quando eu era moleque, a gente jogava num campo desse na várzea do Nacional, mas era várzea. Como é que você bota um campo desse para o Santos jogar, né? Que é uma escola de garotos, né? Então, eu acho que precisa rever isso. Alguns campos aí tem que ser muito bem observados. E não adianta falar que não... Ah, não, porque quem quer prever que ia chover? Pô, meu amigo, janeiro e fevereiro, em São Paulo é época de chuva. Sim. Né? Sempre, né? Chuva de verão. Sim, chuva de verão. Então, quer dizer que é lógico que dá para prever e melhorar um pouco os gramados, pelo menos a drenagem. Com certeza. Agora vamos conferir os outros gols da Copinha. O Internacional enfrentou o 15 de Jaú e saiu na frente com o atacante Brenner, 1-0. De pênalti, Gustavo deixou tudo igual. O empate por 1-1 levou a decisão às penalidades. Melhor para o Inter, que contou com a inspiração do goleiro Carlos Miguel. O gigante de 2,2 metros defendeu as batidas de Gustavo e Renan e garantiu a vaga ao Colorado. Agora a equipe gaúcha enfrenta o Boa Vista. O Botafogo se despediu da Copinha ao perder para o Desportivo Brasil pelo placar de 2-0. Arthur e Wesley fizeram os gols da partida. Agora o time paulista enfrenta o Londrina. Cruzeiro e Rio Branco ficaram no empate no tempo normal. Vitinho marcou para a Raposa e Thiago Júnior fez para a equipe de Americana. A decisão então foi para as penalidades. E para desespero do Rio Branco, a garotada não estava em um dia dos mais inspirados. 3 cobranças desperdiçadas com 2 defesas do goleiro Brazão. O Cruzeiro pega o Paraná na próxima fase. Olha, meus amigos, eu estou decepcionado com o futebol do interior de São Paulo. Eram sempre equipes muito boas que vinham participar da Copa São Paulo. Dessa vez não, dessa vez são equipes ruins, né? São equipes que estão sendo aí derrotadas por clubes de tradição, né? Como o Internacional, o Cruzeiro, que passaram para a próxima fase, né? O Botafogo, quer dizer, mas antigamente não, antigamente os caras faziam força, encaravam de igual para igual. Destaque para esse goleiro do Internacional aí, viu? Esse pênalti, por exemplo, ele não tomou. O cara que chutou mal, não foi o cara que chutou mal, ele pegou. Ele foi certinho, não se mexeu, um goleiro de mais de 2 metros, negão ágil, rápido, magro, alto, quer dizer, lembrou um pouco o Dida em começo de carreira. Então, o Internacional também tem que dar uma peneirada na base, porque eu vou te contar, esse time do Internacional aí voltou para a primeira divisão e voltou caindo pelas tabelas, né? Então, vamos aproveitar esse goleiro aí, que ele é muito bom. Olha aí, ó, ele vai para a bola, aí, ó que defesaça. Ele pega no chão, que o cara bateu bem. Ele que pegou no chão. Pois é, agora, o Palmeiras também conseguiu a classificação para a terceira fase da Copinha, ao bater o Botafogo da Paraíba, agora à tarde, pelo placar de 2-0. O próximo adversário do Verdão será o Taubaté. Aos 7 minutos do segundo tempo, Fernando foi acionado no lado esquerdo, avançou em velocidade e cruzou para Ian escorar para o fundo do gol. 1-0 Palmeiras. Ian reapareceu na bola parada. Ele mandou na área e Gabriel Furtado, de cabeça, ampliou a vantagem ao Alviverde. E foi só. Palmeiras 2, Botafogo da Paraíba 0. E esse rapaz que fez o segundo gol de cabeça, todo carequinha e tal, evidentemente tem a inspiração no Felipe Melo, né? Evidente. Mas esse time do Palmeiras, olha, esse primeiro gol todo mundo estava falando, não, foi impedido. Não foi, não. Ele estava, no máximo, aí na mesma linha. E depois ele mesmo cruzou pro companheiro fazer o segundo gol. O Palmeiras passou tranquilo pelo Botafogo aí da Paraíba, não teve obstáculo nenhum, o time não foi ameaçado. O goleiro do Palmeiras eu nem sei quem é, que nem apareceu. Então, esse time do Palmeiras é muito bom, tem jogadores interessantes e é legal o Roger
Machado ficar de olho também. Porque de repente você vai contratar um jogador caro pra caramba, só porque tem lá um patrocinador que tem grana, e não precisa. A solução está lá. Então é mais fácil você pegar esse garoto, trabalhar esse garoto, gastar uma grana para ele crescer legal, e aí depois, mais tarde, até vender para o futebol europeu. Né? Por que não? Então o Palmeiras também é um time que me agrada nessa Copa São Paulo. Muito bem. Agora, futebol internacional. Pela Copa do Rei, o Barcelona atropelou o Celta de Vigo e avançou para as quartas de final da competição. No próximo dia 17, o Barça faz o clássico catalão contra o Espanhol. Celso Cardoso, Neymar não está fazendo falta nenhuma para o Barcelona. Nenhuma. Zero. Ontem eu vi o mestre Alberto Helena Júnior elogiando o Neymar, dizendo que realmente ele é fora de série. Não tenho a menor dúvida que é. Agora, não está fazendo falta para o Barcelona de jeito nenhum. E com a chegada do Felipe Coutinho, a tendência... O Barcelona melhorar ainda mais. É que esse Barcelona melhore ainda mais. Então, esse ano, você pode dar disparado. É o melhor time do mundo, sem dúvida nenhuma, hoje. É o melhor time do mundo. Não porque o Real Madrid teve uma queda sensível, né? Depois que ganhou o Mundial lá, meio daquele jeito em cima do Grêmio, né? meio se arrastando, sofreu um decréscimo técnico muito grande. Talvez desgaste com o Zidane. E hoje, sem dúvida nenhuma, o Barcelona é o melhor time do mundo, toque de bola bonito. Você não pode errar na frente do Barcelona, que os caras vão lá e aproveitam. Então, quer dizer que com a estreia do Felipe Coutinho, vixe Maria. E o Paulinho, hein? Tá jogando Paulinho muito. Que tá jogando muito. E calou a boca de muita gente, porque lá na Espanha mesmo, muitos achavam que era um mico a contratação do Paulinho. Lembra bem que ele se destacou no Corinthians, foi para o futebol inglês, foi um fiasco, não se firmou. Na seleção brasileira também teve todo o episódio da Copa do Mundo que foi ruim para todo mundo, né? Aí foi parar na China e de repente foi resgatado pelo Barcelona por um valor alto. E não é que ele se encaixou direitinho? Se encaixou, mas também vou te contar uma coisa. O cara que não se dá bem em Barcelona, vai se dar bem aonde, né? Uma cidade maravilhosa, né? No Mojimirim também, né? Ou, sei lá, ou vem para São Paulo, né? Que quem sabe dê bem também. Agora, eu vou dizer uma coisa, uma cidade maravilhosa, né? O povo espanhol, um povo que é acolhedor, principalmente lá em Barcelona. Aliás, superou os Estados Unidos como o segundo país com o maior número de turistas no mundo. Então. Perde sobre a França. É um país que acolhe o turista muito bem e gosta de brasileiros. E é quente, né? E é quente, né? Se bem que teve um tempo atrás aí que o governo espanhol estava vetando a ida de brasileiros para lá, porque muitos transexuais estavam indo para lá. E aí houve aquela confusão, não sei se você lembra disso, né, Toninho? O Toninho que me alertou, agora que lembrou disso. Eu não sei porque ele me alertou disso também, mas enfim, houve essa confusão, faz uns 5, 6 anos atrás isso aí. Não sei se... Não é isso? Mas enfim, mas agora está tudo normalizado e o cara que não está bem em Barcelona, meu filho, pode desistir, vai morar em qualquer lugar, porque muda para a lua. E o atacante Jô chegou ao Japão causando euforia no torcedor do Nagoya Grampus. O ex-corintiano falou pela primeira vez como jogador do time asiático. O atacante Jô foi recebido com muita festa no Japão pela torcida do Nagoya Grampus. É um novo desafio para mim, né? Um novo país, onde o país eu já conhecia, né? E o clube passei a conhecer através de alguns amigos. Então, para mim, é muito gratificante estar jogando num clube grande aqui no Japão. Se jogar no futebol japonês é um desafio, a culinária local é admirada pelo jogador. No Brasil, eu e minha família, minha esposa, a gente gosta muito de comida japonesa. Só que aqui a gente sabe que aqui é diferente, né? A comida japonesa do Brasil. Então, é também a minha alegria de vir e poder realmente comer a verdadeira comida japonesa. Então, tudo isso me atraiu para que eu pudesse vir para cá. Aos 30 anos, Jô vai usar a camisa 7 do time japonês, que subiu para a primeira divisão nesta temporada. A 7 é um número que eu gosto muito, né? Mas, assim, eu sei que no futebol o que dá resultado é trabalho, né? Não é só sorte, né? Então, mas é um número que eu me identifico. Em alguns clubes que eu joguei com a 7, eu consegui ser artilheiro e fazer bons jogos. Usando a camisa 7 no Corinthians, o atacante disputou 64 jogos e marcou 25 gols, sendo o artilheiro do Brasileirão ao lado de Henrique Dourado do Fluminense. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre procuro fazer o meu melhor, né? Como atacante, fazer gols, é claro, e ganhar títulos, né?
Mas acho que o mais importante é você fazer um bom trabalho, você fazer boas amizades, você realmente se sentir como uma família, né? E eu tenho certeza que o Nagoya, pelas informações, pelos jogadores brasileiros que jogaram a última temporada, me passaram isso, né? Que realmente é uma família. Então, eu espero poder fazer o meu melhor. Ô Celso, o Jô está falando ali, você pode ver, se o Magrão puder colocar, que tem uma opção de palavrinha em japonês embaixo, né? Que, aliás, eu entendi tudo. Não dá para entender nada. Aí você fala, pô, mas o cara tá no Japão e tá falando português. É que o japonês, ao mesmo tempo, a tradução simultânea. E vai passando o que ele vai falando embaixo. Ali não está rodando, mas geralmente é assim. Eu estive lá no Japão em 2002, o Zico, por exemplo, estava falando ao vivo, né? E passava embaixo. O cara perguntava em japonês, alguém traduzia para o Zico, e o Zico respondia em português. E dá-lhe legenda embaixo do que o Zico estava falando. Era assim com qualquer um na Copa do Japão, né? Que é na Copa do Japão e da Coreia em 2002. Então, é legal porque o japonês sabe da dificuldade que a gente tem de entendê-los, né? É uma língua oriental difícil. Sim. Então, eles já facilitam isso para o estrangeiro também. Então, o Jô, acho que tem tudo para dar certo no Nagoya. E que Deus ajude. Aliás, o que é o trabalho, e é bom para as pessoas que adoram taxar as outras pelo que elas percebem no momento. O Jô chegou no Corinthians com fama de bad boy, de jogador indisciplinado, de jogador descompromissado. E o que fez um ano de trabalho sério? Jô, artilheiro do campeonato, um dos protagonistas do Corinthians num título brasileiro, quando ninguém acreditava, tão valorizado que foi agora para o Japão. Para muita gente, a carreira como um Deus, né? Para muita gente, a carreira do Jô tinha acabado no ano passado, no ano retrasado. O Corinthians abriu as portas, nem o Carille acreditava muito no Jô. Tanto é que o Casim começou titular. E aí, veja só, fruto do trabalho. Então, se você trabalhar, tiver disciplina, determinação, a volta por cima está garantida. Vai comer muita comida japonesa. O Gazeta Esportiva está de volta para falar de basquete. No próximo domingo, às 3 da tarde, que você já sabe, Veracruz, Campinas e Funvic Ituano estreiam na Liga Feminina em partida que terá transmissão ao vivo aqui na TV Gazeta. Apesar de serem novatas, as duas equipes são lideradas por nomes muito experientes. Veja na reportagem de Jonas Campos. Dois treinadores multicampeões, referências do basquete feminino e que, além de tudo, são xarás. De um lado, Antônio Carlos Barbosa. Do outro, Antônio Carlos Vendramini. As características de cada um, bom, eles mesmos podem dizer. Eu acho que uma das características minha é trabalho, né? Eu trabalho sério, sou muito exigente na parte disciplinar e muito também na parte tática. Passa muito da experiência dele para as jogadoras e tem uma facilidade muito grande de fazê-las assimilar. Então, um treinador experiente desse é difícil de encontrar. Quais as suas principais características como treinador? Acho que é muita calma na orientação da equipe e muito atento às estratégias. Eu gosto de fazer da quadra um tabuleiro de xadrez. Primeiramente, uma pessoa extremamente séria, né? É uma pessoa que é muito carismática, tem muita liderança dos atletas, ele consegue levar, né, bem o time num ambiente sempre alegre, um ambiente bom. Eu acho que esse deve ser um dos primeiros aspectos do técnico. E claro, um conhecedor de basquete, né? Ele tem, só o seu currículo já demonstra realmente o seu conhecimento, a sua vivência. Rivais dentro de quadra, amigos fora dela. Nós nos conhecemos há muitos anos, eu conheço o Benjamin desde o tempo que ele jogava e aí tivemos, aí ele passou a ser técnico, eu já era técnico, embora no meu início. Mas temos um relacionamento bem amigável, ele é uma pessoa muito séria, muito aberto. Então nós temos uma boa amizade. Como que é a relação entre vocês? Melhor possível, de total camaradagem. E a rivalidade, ela se dá dentro da quadra somente, fora dela a gente procura se ajudar. Duas lendas do basquete feminino. Nós temos um histórico, né? É um histórico que ninguém pode tirar, embora alguns aí nos chamem de dinossauros, né? E infelizmente no Brasil é assim, né? Eles não respeitam, né? O histórico, não respeita a experiência, não respeita a vivência.
aquilo que é cultuado nos outros países, que é a tua experiência, que é a tua vivência dentro de uma modalidade ou dentro de um trabalho, aqui é analisado depreciativamente. Eu acho que o Barbosa, a nível de seleção, não precisa nem falar. Ele esteve à frente da seleção por mais de uma década, talvez por 2 décadas. E então ele representou muito e representa muito o basquete nacional. Eu com poucas oportunidades na seleção, mas em termos de clube eu acho que, modéstia à parte, ninguém conquistou tanto. Com certeza o Vendo acrescentou muito e eu também acrescentei muito. Então eu acho que é aquele que fez muito pela seleção, aquele que está fazendo ainda e aquele que faz muito pelos clubes e que ainda está fazendo. Quem ganha domingo? Vera Cruz Campinas ganha domingo. Espero eu, né? E o próprio Barbosa, técnico do Ituano, e a armadora Melissa, do Vera Cruz Campinas, aproveitaram para mandar um recado sobre essa partida. Confira. Hola, soy Melissa Greter, tengo 24 años, soy del club Veracruz Campinas y esta temporada espero salir campeona. Vamos lá prestigiar o início da Liga de Basquete Feminino, assistindo na Gazeta FUNVIC Ituano e Veracruz Campinas, domingo, às 15 horas. Basquete femenino en la TV Gazeta. Falar mais o quê, né? Sempre. Recado está dado. Então só falta ratificar o convite. 15 horas, TV Gazeta, ao vivo, a LBF e o basquete. Vera Cruz Campinas e o FUNVIC Ituano. Eu estarei aqui ao lado da Ellen Luz e com o Jonas Campos na reportagem, transmitindo todos os detalhes para você em casa. Seja bem-vindo. Acompanhe a Gazeta. Maravilhoso. Agora é hora de falar de Campeonato Paulista. A Ponte Preta segue se preparando para a estreia na competição contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Sonhando com uma temporada melhor em 2018, o técnico Eduardo Batista já tem problemas logo para essa primeira partida. A reportagem é de Adriano Dolfi. Quase 20 atletas terminaram contrato ou foram dispensados. A Ponte Preta tem agora um elenco enxuto e um time remodelado. O técnico Eduardo Batista ficou e ganhou de presente 7 contratações. O mais conhecido deles, o atacante Silvinho ex-São Paulo, que estava no Criciúma. Espero fazer uma grande campanha, ajudar o time a voltar de novo para onde ele nunca deveria ter saído, né, que é a Série A. Mas primeiro vamos focar, né, nesse Paulista para fazer uma boa campanha, dar confiança para os meninos também. E estou pronto para assumir sim a responsabilidade. Se tem gente experiente chegando, o clube abriu espaço também para os jovens das categorias de base. O atacante Felipe Cardoso foi integrado ao elenco e vai ganhar uma oportunidade. Meu primeiro clube grande que eu estou passando, a experiência é muito boa, a estrutura, né, com profissionais excelentes. Agora é trabalhar e focar aí para me procurar meu espaço e sair bem nesse campeonato. Ambos estarão relacionados para a estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu. Não tem teste melhor para a gente fazer logo no começo do campeonato. Claro que treinamos poucos, mas eles também, né? Então, a gente espera estrear muito bem e quem tiver um pouquinho melhor, acho que vai ser vencedor. Apesar do clima de renovação e do discurso de otimismo, o técnico Eduardo Batista já ganhou 2 problemas logo de cara, na estreia do Paulistão. O volante Marcial, emprestado pelo próprio Timão, não poderá atuar por força de contrato. Ronaldo, ex-Sport, não teve o nome inscrito no BID. A esperança de todos no Moisés Lucarelli é que 2018 seja o ano em que as nuvens mais pesadas e a tempestade se afastem de vez do clube. E meus amigos, não percam que domingo, mesa redonda, às 9 horas da noite, com o Flávio Prado, eu, o Miller, o Vanderlei Nogueira, a Paulinha Vilhena, né? O mestre Alberto Helena Júnior, estaremos recebendo Eduardo Batista.
Maravilhoso. E é técnico da Ponte Preta, que tem muito para falar sobre essa temporada que começa agora, Campeonato Paulista, já na quarta-feira, jogo dificílimo contra o Corinthians, que se Deus quiser, entrará em campo como vencedor da Copa Mickey, né? Que vai ser disputada amanhã, né? Como já falamos aí com o Corinthians e o Ranger, né? Então, minha gente, você não pode perder. Então, vai ser um programa muito legal, muito bacana, atualizando você de todas as novidades do futebol brasileiro e o que vai vir aí de torneios pela frente. Exatamente. Agora o São Paulo apresentou mais um reforço para a temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo quer chegar longe nesta temporada e alçar voos maiores. Não é mesmo, Petros? Pois é. E para isso se reforçou no ataque, no gol e também na zaga. Você vai conhecer um pouco do mais novo contratado. É esse aí que não brinca em serviço, o Anderson Martins. Ele chegou cheio de planos. Esses últimos dias foi tudo muito rápido, né? Eu tive que tomar decisões rápidas para a minha carreira e dentro de todo o projeto, né, que o São Paulo me apresentou, né, todas as expectativas que estão sendo criadas para esses próximos anos, né, com a vinda do Raí e do Ricardo Rocha, foi isso que me atraiu. Tudo bem que na apresentação, uma gafe do Ricardo Rocha. A gente fica feliz com a chegada do Anderson aqui no Vasco da Gama e desejar uma boa sorte para ele. O zagueiro, na verdade, saiu do Vasco, onde ficou por 6 meses. Tempo considerado pequeno, mas difícil na Colina, com salários atrasados. Sei por quais motivos eu tive que tomar essa decisão e não cabe a mim aqui colocar eles publicamente. E de tudo que já foi falado, de tudo que já foi noticiado aí, o que vale é a minha palavra aqui diante de todos vocês. Então, queria agradecer a torcida do Vasco, sempre tentei honrar a camisa do Vasco, fiz todo o meu melhor, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Vida nova para o Anderson Martins aqui no São Paulo. Novidade também é a concorrência. Ele chega com 2 zagueiros estabelecidos na posição, Rodrigo Caio e o equatoriano Arboleda. A gente sabe da qualidade de todos os jogadores que estão aqui, né? O Rodrigo, o Arboleda e os outros que aqui estão também. A gente tem que procurar grandes desafios, né? Na nossa vida a gente não pode se acomodar e foi isso que me fez tomar essas últimas decisões nos últimos dias. Aos 30 anos, o atleta vai reencontrar um antigo colega dos tempos de Vitória e Corinthians, que gosta de empinar pipa e também colocar apelidos. O Pet sempre brincalhão, né? Ele gosta de brincar. Isso é um fato que todos colocavam lá, porque na época eu estava na base do Vitória e eu precisava usar óculos, né? E quando eu colocava o óculos, aí os meus companheiros colocaram esse apelido de galo cego, né? Assim, é uma brincadeira sadia, mas nada que eu fique chateado, entendeu? Meu caro Celso Cardoso, é o segundo que dá vexame fora, né? Primeiro fora foi o Paulo. na apresentação. Primeiro foi lá o Paulo Miranda. Paulo Miranda. Falou que a defesa do Inter, né, era uma das melhores. E sendo apresentado no Grêmio. E agora o Ricardo Rocha dizendo que que legal que ele chegou aqui no Vasco, né? E ele estando no São Paulo. Agora, o Ricardo Rocha não é comum ele cometer um ato falho desse. Aí a gente deu uma espiada aqui, ele jogou no Vasco, né? Talvez tenha deixado boas recordações na cabeça dele. Então, por isso mesmo que ele trocou o São Paulo pelo Vasco. O jogador veio do Vasco, né? O jogador veio do Vasco. Acho que na hora lá ele já... Deu um tilt. Deu um tilt, né? Também, o cara estava sossegado, era jogador de futebol, tá bem de vida, tá milionário, rico. Foi ser comentarista de televisão, agora assumiu um cargo desse aí. Sim. Que você tem que esquentar um pouco a cabeça, né, Celso? Isso aí. Tem que planejar, tem que ver o que é bom, o que é ruim pro time. Então aí começou a dar um revertério. Agora, o Palmeiras realizou nessa tarde um jogo-treino contra o Atibaia. Veja como foi a sexta-feira do Verdão, na reportagem de Osmar Garrafa. Há 6 dias da estreia do Campeonato Paulista, o técnico Roger Machado pela primeira vez colocou o novo Palmeiras em campo. Agora à tarde na academia, o Verdão disputou um jogo-treino contra o Atibaia.
Na equipe titular, algumas caras novas. No gol, nem Fernando Praz e nem Jailson. O recém-contratado Everton é quem começou jogando. Nas laterais, também tivemos novidades. Marcos Rocha pela direita e Diogo Barbosa pela esquerda. O Diogo Barbosa, inclusive, se contundiu no primeiro tempo do jogo contra o Atibaia. O Vitor Luiz trabalhou no lugar dele, ele foi a ser atendido pelo departamento médico. Na zaga, sem Dracena, o setor teve Luan e Antônio Carlos. No meio-campo, ao lado de Felipe Melo e Tietê, Lucas Lima é o estreante. No ataque, 3 jogadores que já estavam no clube. Queno pela direita, Dudu pela esquerda e Borja ficou com a vaga de centroavante. Os demais reforços treinaram na equipe reserva. Na atividade dessa tarde, Paulinha, não participaram Moisés e Edu Dracena. Os 2 jogadores estão sendo preservados pela comissão técnica, além do meio-campista Jean. O jogador se submeteu a uma artroscopia no joelho direito e só volta daqui a 8 semanas. A estreia do Palmeiras vai acontecer na quinta-feira da outra semana contra o Santo André, jogando no Allianz Parque. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E esse primeiro tempo aí do jogo treino, do 0-0, então, sem muitas emoções? Aí que tá. É bom treinar aqui contra o Atibaia ou treinar contra o Ranger, lá na Copa Flórida? São escolhas, Chico. Eu acho melhor treinar lá fora. Agora, o repórter Alexandre Silvestre acompanhou a entrevista coletiva na apresentação oficial do novo atacante do Santos, Eduardo Sacha. Ô Sacha, você acha que a pressão em cima de vocês que estão chegando, no caso, por enquanto, você e do Romário, pode ser muito grande pelo fato do Santos ter perdido jogadores que eram pilares do time, como o Zeca, como o Ricardo Oliveira e Lucas Lima? Bom, acho que a perca de jogadores importantes em grandes clubes é normal. Acho que a pressão vai ser praticamente de todos por estar vestindo essa camisa, então não vai ter uma pressão específica assim, em cima de algum jogador, e sim do elenco todo. Mostrar aquele teu futebol do começo da carreira e mostrar que você está completamente recuperado de todos os problemas físicos é uma das metas que você tem aqui nesse período no Santos? Bom, tive problemas sim, mas consegui superar todos, sempre consegui dar a volta por cima. Claro que levou sempre um tempo pela questão de ficar alguns meses parado. A última que eu fiz já faz mais de um ano, fez agora, início de janeiro. Então, acho que vou conseguir fazer uma boa pré-temporada desde o início. Acho que isso facilita bastante também para que eu possa ter um ano inteiro. E minha lesão está 100%, já não vou ter mais problema por ter resolvido de uma vez. Tanto que eu vim para São Paulo para resolver, então essa questão com certeza não vai ser um problema. Nós sempre vimos você jogando aberto, mas se houver necessidade, você joga de centroavante também, ou tua preferência aqui é jogar na tua posição de origem, que é aberto pelos lados? Fiz toda a minha base praticamente jogando como um extrema, mas sempre quando precisaram de uma pessoa fixa na frente, eu também pude contribuir com isso. Então acho que caso o professor precise que eu faça essa posição, para mim não vai ser nenhuma novidade, então é super tranquilo. Olha, o melhor negócio que esse rapaz pôde fazer na vida dele foi sair do Internacional. Porque no Internacional jogaram uma carga emotiva nas costas dele que ele não estava dando conta. E ele é um jogador que tem o estilo do Dudu do Palmeiras. Ele é ponta de lança, rápido, objetivo, tal, faz gol. Se precisar, chega e joga de centroavante. Então, boa escolha, parabéns, Sacha, boa sorte no Santos. Agora vamos para o resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta era a seguinte: Henrique Dourado seria o nome ideal para o ataque do Corinthians? Sim ou não? A galera de casa disse que sim, com 67% dos votos, como você mesmo, Celso, havia dito também, contrariando você, Chico. Agora encerramos o programa de hoje homenageando Zac de la Rocha, vocalista do Rage Against the Machine, que completa 48 anos nesta sexta-feira. Beijo, tchau, boa noite e até domingo. Até domingo, Paulinha. Ai, até amanhã.